Estava eu, Pai do Senhor, meu irmão, estava eu dando uma folheada na Bíblia, lendo a Bíblia, voltando a ler a Bíblia. Ei, parabéns para mim. Voltando a ler a Bíblia, olha só, uma pessoa que gosta de ser reconhecido como um homem de Deus, gosta de ministrar a palavra de Deus, gosta de ajudar as pessoas com a palavra de sabedoria, de orientação. Estou feliz por ter voltado a fazer a leitura, subtrair o conhecimento contido na palavra de Deus. E nisso, meus irmãos, eu estava lendo aqui Lucas 15, que vem falar da parábola da ovelha perdida e da dracma perdida também. E o que é engraçado é que eu estava lendo e muitas vezes me deixava fugir uns detalhes, umas palavras preciosas, os diamantes, aquelas coisas que as pessoas passam e não vê, um tesouro escondido. Por exemplo, vai dizer que o pastor tinha 100 ovelhas, uma delas sumiu, saiu do aprisco. De alguma forma, o pastor não conseguiu observar que aquela ovelha estava querendo se destacar das outras, querendo se afastar das outras. E vai dizer que esse pastor, quando percebeu, preste atenção, de repente você vai ver minhas palavras e vai falar assim, poxa, não tem nada a ver. A percepção, conforme que nós conseguimos perceber o que está diante da gente, pode mudar. Por isso que nós falamos que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então esse pastor, que por ter muitas coisas a fazer, de alguma forma não viu que aquela ovelha se desviou. E vai dizer que, se nós falarmos que esse pastor é Cristo, nós vamos ter que empregar nesse texto a legitimidade da livre escolha. Que a ovelha que decide se ela quer seguir ou não. Correto? Mas se a gente humanizar esse texto, nós vamos ver que pode ser que o pastor foi displicente. E por esse pastor ser displicente, ele não viu que a ovelha fugiu do aprisco. Mas ele é displicente, mas não negligente. Ele não deixa de fazer o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer é tomar conta da ovelha. O que ele tem que fazer é cuidar daquilo que foi dado nas mãos dele. O que ele tem que fazer é zelar pela vida da ovelha. Essa é a função de pastor. E o que a ovelha tem que fazer? A ovelha tem que identificar o pastor. Mas essa ovelha, ela viu por algum motivo uma oportunidade ou uma distração e foi atrás. Foi atrás daquilo que fez se afastar daquele grupo, vendo uma coisa que parecia aos olhos dela ser melhor. E por essa ovelha ter essa visão, ela se perdeu das outras.
dizendo logicamente que ele não estava naquele cercadinho. Possivelmente não. Logicamente, ele estava caminhando com essas ovelhas pelo pasto, aonde procurando água e qualquer outro alimento para as ovelhas, ou levando ela de um lado para outro, para a tosquiagem. Vai dizer que esse pastor, chegando em determinado local, ele fazendo a contagem, percebeu que estava faltando uma. Vai dizer também a Bíblia que ele colocou as 99 no deserto. Eita glória! As 99 ovelhas ele deixou no deserto, porque uma se perdeu. Não foi ele que perdeu a ovelha, porque ele estava levando a ovelha pelo bom caminho. Mas como eu te falei, a distração do bom do caminho, o desejo das coisas que aparecem no caminho, faz com que muitas vezes nós vamos para a direita, vamos para a esquerda. Por exemplo, muitos de nós aqui, irmãos mais da minha idade, já estou eu chegando lá na casa do Zenta. Então, o que acontece? Essas pessoas procuram consolidação física, estabilidade financeira, estabilidade familiar. Então, muitas vezes deixando de ver o caminho bom que o pastor está guiando diante de nós. E acabamos indo até aquilo que nós desejamos. O que é engraçado é que a Bíblia vai dizer que a ovelha se perdeu. Quando eu vejo essa frase, que tendo 100 ovelhas, uma delas perderam uma delas, deixando no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la. O problema que eu vejo não foi a ovelha ter se distraído com alguma coisa. Preste atenção, meu irmão. O problema não é a ovelha ter se distraído com alguma coisa. Mas o problema é que ela não conseguiu retornar por si só ao caminho. Ninguém está perdido se souber onde está. Ninguém está perdido se souber voltar. Ninguém está perdido se souber sair da situação que se encontrou. Eita glória! Está prestando atenção? Ninguém está perdido se, pela própria vontade, eu conseguir retornar ao melhor ponto que estava. Então, esse pastor, eu posso afirmar que ele deu tempo para ver se a ovelha conseguia voltar. Vê, tem gente que falou assim: meu irmão, tu estava onde? Estava andando por qual caminho? Mas ninguém se alegrou porque o irmão voltou. Não, o justo está querendo a informação. Qual é o nível do seu pecado? Mas vai dizer que esse pastor que não é negligente, esse pastor que deu tempo para a ovelha decidir o que ela quer, por ela não ter voltado, ele falou: eu vou atrás. Já que ela não consegue voltar, porque tem alguma coisa impedindo ela de voltar, eu vou atrás. Eita glória! E ele indo atrás achou.
Vai dizer que ele achou e pôs sobre o seu ombro. Ela não estava conseguindo caminhar mais. Tem muitos de nós que não estamos conseguindo caminhar mais. Mas o problema é que ela não quer ser uma desigrejada, o problema é que ela não quer estar debaixo da autoridade pastoral. O problema é que a distração a qual ela foi atrás fez com que ela perdesse as forças para continuar no caminho, sendo cuidada por um pastor. E o pastor que eu vejo, a maioria dos pastores fica esperando a ovelha vir e falar: pastor, eu pequei, me ajuda. Pastor, me ajuda. Pastor, me ajuda. Mas quando o pastor vai pedir a ajuda, ainda mais se for financeiro, a ovelha está dando muito trabalho. Ô, minha irmã, o que está acontecendo que tu não se posiciona, tu não firma, tu não é isso? Toda vez tu quer, tu tá querendo, toda vez tu quer conselho, toda vez tu quer gabinete e não se consegue se firmar, não consegue isso, não consegue aquilo. Mata logo a ovelha, pô. E já que não consegue cuidar do que dá trabalho, tira logo. Expulsa logo da igreja. Que Jesus te botou como pastor para você ter trabalho. É por isso que vocês recebem os dízimos e as ofertas. É por isso que ainda até hoje tem gente que vive da obra. Porque o teu trabalho é cuidar das ovelhas. E as ovelhas é aquela que você tosquiando consegue um recurso para você sobreviver e alimentar ela e ter força para guiar no caminho bom. Mas tem muitos lobos escondidos, caminhando com pele de ovelha, doido para pegar aquela ovelha que tá meio perdida, querendo, tá com cara de estar curiosa, querendo ver os caminhos. Você que é a ovelha, cuidado. Tem muita gente querendo te levar para o caminho da perdição, para o caminho daqueles que ficam perdido. E aqui eu tenho muita coisa para falar, o vídeo está ficando muito grande. Não sei se vou ganhar likes. Vamos, gente. Estou precisando aí de 1000 pessoas dando like para começar a fazer uma live legal e falar de um jeito correto o que a Bíblia diz. Apesar de eu não saber tudo, não. Mas eu pelo menos o português, eu tento pegar um dicionário aqui. Mas a Bíblia foi escrita, não sei o que lá. Cara, se você falar que o português está errado, que isso aqui está errado, que a interpretação está errada, por causa que foi aramaico, latim, grego e tudo mais, então essa Bíblia não serve para nada. Ela está escrita em português, na minha língua, para que eu entenda. Se o que está escrito aqui, e eu não souber da palavra, procuro a palavra, e a palavra não é a que está aqui, eu não posso empregar a palavra, o sentido da palavra que está aqui, então está tudo errado aqui. Então, eu não sei de tudo, mas eu tenho um dicionário. Eu tento pensar um pouquinho no que eu vou falar, mas só porque eu estou falando não quer dizer que é só isso, porque a Bíblia tem vários exemplos, tá? Eu não estou dando doutrina aqui, eu estou dando a visão espiritual coloquial no tempo do texto. O tempo do texto está dizendo isso. Correto? Meu irmão, tem muitas coisas, o texto, a Bíblia fala desse assunto em muitos lugares, lógico, de maneiras diferentes, de muito assunto, um aspecto diferente, visão diferente, momento diferente, de forma diferente, mas falando do mesmo assunto. Então, por isso que não pode ser doutrina. A doutrina é quando passa da mesma forma, pelo menos 3 vezes a mesma forma, o mesmo método de ação para aprovação ou para reprovação. Aí tem gente que quer dar doutrina em cima de um texto. Se vocês confiam, se vocês puderem dar um crédito para um pecador
que fala a verdade, que assim os outros falam assim, tem que ser igual a Cristo, tem que ser perfeito, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Cristo fala, sejam os meus imitadores. Eu acredito que, por exemplo, as distribuições dos dons, os dons de profecia, doutor, mestre, coisa e tal, eu sempre falo, cara, o professor não precisa saber fazer o que ele ensina, não. Ele precisa saber falar de uma forma que as pessoas entendam e faça o que ele está falando. Isso é dom de mestre, de professor. Claro que tem mestres e mestres. Tem mestre que é preciso fazer aquilo para ensinar. Por exemplo, mestre de luta. O cara, ele não pode ficar só na teoria. Ele tem que saber na prática também. Mas só porque ele sabe na prática também, ele não precisa executar. Ele só executa a prática se for necessário, para a pessoa visualizar. Que tem algumas pessoas que não conseguem entender. A gente fala, e a pessoa, tá, é mesmo. Mas a pessoa, na hora de executar aquilo que ela ouviu, ela não consegue, por causa que ela não viu. Tem gente que tem que ver para crer. Eita glória! Mas se você quiser ver esse vídeo e quiser a continuação, que eu fale mais desse vídeo, mais dessa passagem que eu não terminei, e eu queria até falar era da dracma perdida, porque o que eu acho engraçado, só para finalizar, no verso 10, no versículo 10, Lucas 15, versículo 10, e diz assim, no final, o que me cafifou muito, o que fez eu fazer esse vídeo. E assim vos digo, que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí eu falei, meu Deus. Aqui, todo mundo vai falar que o pecador foi quem? Eu dou R$10 para quem acertar quem é o pecador aqui. É o pastor ou é a ovelha? Quem é que pecou? Agora, eu quero R$100 se você errar. 10 por 1, vamos? Eu te dou 10. Que pode ser que tenha muita gente ouvindo. Mas você que quiser arriscar ganhar meus R$10, se errar a resposta, e tem resposta, tá bom? Se errar a resposta, eu quero R$100 de você. Vamos lá? Eu vou ganhar um dinheiro, tô desempregado, gente. Tô desempregado. Por isso que agora eu voltei a ler, eu voltei a comer a palavra, porque eu tô chorando, tô passando na prova, dando glória a Deus. Rapaz, Deus é maravilhoso. Passando na prova, dando a glória a Deus, e falei assim, vou voltar a fazer o vídeo, né? Tem muita gente falando, poxa, nunca mais tu fez um vídeo. Então tá aí. Tenho muito para falar, gostaria de falar com vocês, gostaria do retorno de vocês, tá bom? Deus abençoe.